Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula vamos falar sobre operadores e expressões em lógica de programação. E vamos começar falando sobre operadores aritméticos. Tá? Um operador aritmético é um símbolo que permite a você realizar um cálculo qualquer. Você está vendo aí na tela uma tabelinha com os principais operadores aritméticos que usamos em lógica de programação. Tá? Na coluna da esquerda nós temos o operador com seu respectivo símbolo e na coluna da direita a operação que ele realiza. Então, o sinal de mais equivale à operação de soma, e o sinal de menos à subtração, igualzinho à matemática convencional. Já a multiplicação, nos seus algoritmos, vai ser representada por um asterisco. Tá? Então, nada de usar o x para representar a multiplicação entre dois números e muito menos o pontinho, como a gente faz no papel. Aqui em lógica você vai utilizar o asterisco, tá? Como símbolo de multiplicação. Para divisão, você vai utilizar essa barrinha, tá? Que fica geralmente aí perto da sua tecla Enter no teclado. Legal? Então, divisão, barrinha. E agora nós temos alguns operadores um pouco diferentes. Tá? Nós temos um operador chamado de módulo, representado pelo símbolo de porcentagem ou pela palavra mod, M-O-D. Tá? Ambas as formas são válidas aqui em lógica. O módulo nada mais é que o resto da divisão. Então, quando eu divido um número por outro, né, se eu fizer uma divisão inteira, eu vou ter um resto. Né? O que o operador módulo me traz é justamente o valor desse resto. Por exemplo, se eu divido 4 por 2, o resto é zero. Então, o operador módulo me traz o valor zero. Se eu dividir 5 por 2, bom, 5 por 2 dá 2,5. Mas se você pensar em termos de divisão inteira, 5 por 2 na verdade são duas unidades de alguma coisa mais 1. Esse 1 é o resto. Tá? 5 dividido por 2 é igual a 2 e resta 1. O módulo, nesse caso, me traz esse valor, o número 1. Tá? Então, o módulo é o resto da divisão. É um operador bastante útil e a gente vai usar algumas vezes aqui em alguns exemplos de algoritmos no curso. Tá? A potenciação, ou exponenciação, vai ser representada pelo acento circunflexo. Então, por exemplo, 2 elevado ao quadrado seria 2, acento circunflexo, 2. Bem simples. E a divisão inteira é essa barra ao contrário, tá? Ao contrário da barra de divisão. A divisão inteira ela traz apenas a parte inteira do valor dividido. Então, por exemplo, 5 dividido por 2 dá 2,5. Eu desprezo esse meio e fico só com a parte inteira, que é o número 2. Então, é esse valor que a divisão inteira me retorna. Tá? A divisão inteira ela se complementa com o módulo. Tá? Então, a divisão inteira traz a página inteira e o módulo traz o resto da divisão. Tá? Os operadores aritméticos eles são usados para construir expressões aritméticas também, tá? Como algumas que nós vemos aqui na tela. Primeira expressão nós vemos x recebe 2 vezes 3. Tá? Então, olha só. O asterisco sendo usado como operador para multiplicação. O y aqui está recebendo 5 elevado ao quadrado. Z recebe 4 módulo 2. Tá? 4 módulo 2. O W recebe 8 dividido por 4. O K recebe 7 dividido por 2, mas veja que essa barra está inclinada para o outro lado, uma barra ao contrário. Então, é uma divisão inteira aqui. Tá? Qual o resultado de K? 7 dividido por 2 é 3,5, mas como a divisão é inteira, K recebe 3. Tá? M recebe W mais X e N recebe M menos K. Então, subtração e soma. No caso do Z, 4 mod 2. É o resto da divisão de 4 por 2, que é 0. Tá? Então, é bastante simples utilizar os operadores aritméticos para construir uma expressão aritmética. Tá? Isso aqui é uma expressão aritmética. Vamos lá ao Visual G para dar uma olhada no funcionamento desses operadores e dessas expressões aritméticas. Então, eu tenho o Visual G aberto aqui. Tá? Eu vou declarar algumas variáveis e depois vamos colocar alguns códigos para criar expressões. Então, vamos declarar as variáveis A e B, as duas do tipo real. Veja que eu declarei as duas na mesma linha. Tá? Separei por uma vírgula. Eu posso fazer isso também. Tá? Para não ter que declarar uma variável por linha, se elas forem do mesmo tipo,
eu posso declará-las na mesma linha, separando-as por vírgula. Então, declarei A e B do tipo real. Agora eu vou começar aqui na seção de comandos a digitar alguns comandinhos para a gente testar esses operadores. Tá? Eu vou começar atribuindo valores a essas variáveis. Então, A, por exemplo, eu vou dizer que vale 5. E B, eu vou dizer que vale 2. Legal? 5 e 2. E vamos fazer alguns cálculos, algumas expressões bem simples. Por exemplo, eu vou mandar escrever na tela 5 mais 2. Olha só que interessante. Escreva 5 mais 2. Aliás, 5 mais 2 não, né? A mais B. A mais B porque A tem 5 e o B tem o valor 2. Você usa a própria variável. Vamos rodar esse algoritmo para ver se aparece o número 7 na tela. Tá lá, 7. Beleza? Muito bom. Se fosse A menos B, só trocar o operador e executar. Deu 3. Bem simplesinho. Tá? Vamos ver um outro exemplo. A dividido por B. A dividido por B, 2.5. Veja que só é possível obter esse resultado 2.5 porque eu declarei as variáveis como tipo real. Se eu declarasse como tipo inteiro, poderia ter um erro de execução aqui. Tá? Então, 2,5. Se eu usar o operador de divisão inteira, olha só, inverti. Agora é 2. Veja que ele ignora a parte decimal. Tá? Fica só com a parte inteira. Posso também fazer A elevado a B, 5 ao quadrado. Então, executando, 25. Tá? Bem tranquilo. E posso escrever também expressões mais complexas. Tá? Por exemplo, eu vou declarar uma terceira variável, C. E vou dizer que C recebe B elevado, cadê o elevado? Elevado ao quadrado mais 2 vezes A menos B. Olha só, uma expressãozinha completa. Tá? Então, B ao quadrado mais 2 vezes A menos B. E aí você tem que tomar cuidado porque existe uma ordem natural, tá, para a execução dessas instruções nos operadores, que é a mesma ordem matemática convencional. Tá? Então, primeiro você faz exponenciação, depois vem a multiplicação e divisão e, por último, soma e subtração. Tá? Quando você tiver soma e subtração ou multiplicação e divisão na mesma expressão, elas são avaliadas da esquerda para a direita, tá? Nessa ordem. Então, como nessa expressão eu tenho uma exponenciação, uma multiplicação, soma e subtração, o que vai acontecer? Primeiro vai ser realizada essa exponenciação, depois essa multiplicação e só por último a soma e a subtração dos resultados. Isso é a ordem matemática normal. Caso você precise alterar essa ordem matemática, você vai fazer uso sempre dos parênteses. Tá? Igualzinho você faz no caderno quando está fazendo um cálculo qualquer. Bom, vamos ver o resultado desse cálculo. Eu vou mandar escrever na tela o conteúdo de C. Tá? O algoritmo executar, 12. Tá? Deu 12. Vamos avaliar então esse resultado, pessoal. Bom, B ao quadrado é 2 ao quadrado. Tá? 2 ao quadrado dá 4. 2 vezes A, 2 vezes 10, dá... Bom, 2 vezes 5 dá 10. Então, 10 mais 4, 14, menos B, que é 2, 12. Beleza. Expressão avaliada com sucesso. Vamos ver o que acontece se a gente colocar uns parênteses aqui. Por exemplo, eu vou colocar parênteses aqui, A e B. Assim, em vez de ele executar primeiramente essa multiplicação, ele vai executar primeiramente essa subtração. Então, o resultado deve ser diferente de 12, é 10. Tá? A menos B é 3. 2 vezes 3, 6. B ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, mais 6, 10. Tá bom. Tá? Então, é bem tranquilo você trabalhar com essas expressões matemáticas ou expressões aritméticas usando os operadores aritméticos. Legal? Existem outras classes de operadores que a gente vai estudar nas próximas videoaulas.
sendo eles os operadores relacionais e os operadores lógicos. Tá? Enquanto isso, você pode ir treinando, crie suas expressões matemáticas, faça seus testes, aplique os parênteses, verifique a diferença dos resultados e vá testando cada um dos operadores para você treinar a criação de expressões matemáticas. Legal, pessoal? Então, obrigado por assistir essa videoaula. Aproveite para se inscrever em nosso canal aqui no YouTube. Acesse o nosso site www.bosontreinamentos.com.br e até a próxima videoaula.